Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castellon Ronquevitz e eu sou médica, psiquiatra, professora da UFGD, psiquiatra e neurologista, e sou professora da UFGD. Esse vídeo é para tirar uma dúvida dos pais sobre o sonambulismo. Sonambulismo é um negócio assim bem enigmático, né? Eu particularmente nunca vi, né? Eu sou médica há mais de 25 anos, eu nunca vi uma pessoa tendo sonambulismo, porque na minha casa ninguém tem, de amigos conhecidos ninguém tem. Mas o que a gente sabe das descrições é que a pessoa acorda, ela pode até espreguiçar, bocejar, e ela começa a fazer coisas. Ela pode andar pela casa, ela pode simplesmente se sentar e depois deitar de novo na cama, mas ela pode andar pela casa e tem todas aquelas histórias da pessoa andar pela rua, ou da pessoa, inclusive, conversar com outras, interagir com o ambiente, abrir e fechar a porta, sair de casa. Tem um caso famoso na literatura médica, que é um paciente que assassinou os pais. Ele pegou um carro, andou não sei quantos quilômetros de carro, foi lá, assassinou os pais e depois todos os estudos e perícias provaram que realmente era um caso de sonambulismo. Ou seja, você pode ter atitudes assim, atos motores simples, né, de espreguiçar, se coçar, levantar, sentar, deitar de novo, como pode ser uma coisa mais complexa de ir para a cozinha, cozinhar e até essa história absurda que eu contei. Eu tenho uma anedota na minha vida pessoal. Quando eu morava na Alemanha, tinha um amigo, um conhecido, que ele era sonâmbulo, adulto, um homem, ele morava sozinho, 20 e poucos anos, era sonâmbulo. E na Alemanha, as portas, elas são assim, você fecha e ela fica trancada por fora. Então, uma pessoa, você não precisa trancar com a chave, a pessoa que está de fora, ela não vai conseguir abrir a sua porta, a não ser que ela tenha uma chave. Mas se ela não tiver, o simples fato da porta ter batido, ela já fica automaticamente trancada. E esse rapaz morava sozinho. No inverno, ele saiu de pijama, camisetinha, né, porque o apartamento aquecido. Ele saiu de pijama e quando ele acordou, ele estava fora de casa, ele estava na rua, no frio, no inverno terrível e todas as portas fechadas, tanto a porta para entrar no prédio, quanto a porta para entrar no apartamento. Então essa foi uma situação que eu gravei, que, quer dizer, terrível, né, quer dizer, uma coisa perigosa. Então, explicando assim, o sonambulismo ele é considerado uma parassonia, que significa uma alteração do sono. No caso, ele é uma alteração do despertar, é uma alteração que ocorre na fase do sono de ondas lentas, que a gente chama de sono não REM, de ondas lentas, nas fases 3 e 4 do sono não REM. Ele vai acontecer principalmente no primeiro terço da noite, então ele acontece porque é a fase onde você tem predomínio desse tipo de sono. Então, 1h30 a 3 horas depois que a pessoa se deitou. Ele é muito mais frequente em crianças, mas também existe no adulto. Ele tem uma predisposição genética familiar, então ele é mais comum em famílias. E em que ele consiste? Ele consiste numa alteração do acordar. Então, alguma coisa faz com que você acorde, e quando você acorda, você não acorda direito, você fica nesse estado que a gente chama de um estado de dissociação. Ao mesmo tempo em que você interage com o ambiente, que você é capaz de executar ali alguns atos, inclusive atos complexos, mas você não está totalmente consciente, totalmente acordado, o teu pensamento não está organizado, você não está orientado, né? Então é esse estado dissociativo que ninguém entende muito bem, mas como assim, né? Quais são os neurotransmissores envolvidos, que tipo de onda cerebral está envolvida? Na realidade, a medicina ainda não tem uma resposta clara para isso. Os episódios duram meia hora, pode durar só alguns minutos, mas outros podem durar meia hora ou às vezes até um pouco mais, mas no geral não mais que meia hora. A característica é que é muito difícil tirar a pessoa desse episódio, né? Então você tenta acordar a pessoa, é muito difícil despertá-la, e diz-se que quando você tenta despertar a pessoa pode ficar violenta. Então, o que a gente fala assim, tá? Então, os pais que têm uma criança sonâmbula, o que eles deveriam fazer? Então, a primeira coisa é ver se é sonambulismo mesmo. Acho que vale a pena procurar um médico, um profissional, porque existe um diagnóstico diferencial que são as epilepsias noturnas. Então, tem quadros onde epilepsias noturnas do lobo frontal. Então, para fazer essa diferenciação, precisa ter mesmo um interrogatório, uma investigação com o médico. Mas, tendo feito esse diferencial e tendo ficado claro que a criança tem sonambulismo mesmo, o que resta fazer? Bem,
Primeiro é proteger o ambiente, para que ela não se machuque. Embora, na maioria das vezes, as pessoas não se machucam, existem sim casos de queda de altura, casos graves, histórias graves de pessoas que ficaram sequeladas, que ficaram paralíticas. Então assim, proteger bem o ambiente, portas, janelas, fogo, tarará. Verificar se a criança está tomando algum remédio, porque existem vários medicamentos, e a lista é enorme, medicamentos que podem desencadear sonambulismo. Verificar se a criança está passando por algum estresse. O estresse pode ser perder o horário de dormir, está acordando tarde demais, está acordando cedo demais, está indo dormir tarde demais. Então, a criança tem que ter horários muito regulares e ter uma quantidade de sono adequada, né? Ver se doenças também, ou estresse emocional também podem desencadear o sonambulismo. Ver se a criança não tem outro transtorno do sono. Então, a gente sabe que muitas crianças podem ter também apneia obstrutiva do sono. E aí, quando ela entra nesse estado de apneia, ela sai de um sono mais profundo para um sono mais superficial. E se ela tem a tendência genética familiar para o sonambulismo, ela pode cair no sonambulismo. Então, às vezes, eu tratando a apneia obstrutiva do sono, eu consigo tratar o sonambulismo também, indiretamente. Então, proteger o ambiente, ver remédios que a criança está tomando, tratar outras comorbidades que ela possa ter, outras alterações de sono, ter uma boa higiene do sono, quer dizer, os hábitos regulares. E algumas técnicas que se usam assim são o despertar precoce, é você acordar a criança antes do horário em que ela costuma ter o episódio de sonambulismo. Então, se os pais conseguirem definir o horário em que isso acontece, então acordar a criança antes. Tem alguns estudos que mostram hipnose também ajudando, então você induz a criança a pensar que quando seu pé tocar o chão, você vai despertar. Então a criança é sugestionada a isso, e isso funciona, então ela desperta e acaba não fazendo nada de perigoso, consegue interromper o episódio de sonambulismo. E por último, existe a medicação que precisa ser conversada com o médico, né? Não tem um remédio assim, estrela estabelecido, que sempre funciona, mas tem algumas medicações que costumam ter bons resultados. Então, assim, o sonambulismo é comum na criança, a princípio ele é benigno. Eu peço para prestar atenção nesse diferencial com a epilepsia, que vai exigir um outro tratamento, um outro enfoque. Então, por isso que é importante, pelo menos uma vez, procurar um neurologista, investigar isso. Prestar atenção em outras comorbidades, se a criança não está tomando algum remédio que possa estar induzindo o sonambulismo, ou se a criança não tem uma outra alteração de sono. Prestar atenção nos hábitos de sono dela, se ela está tendo os horários regulares, acordando no mesmo horário, dormindo no mesmo horário, e ver se a criança não está muito estressada. A princípio, o sonambulismo é benigno, a gente não precisa ficar muito desesperado com isso. A princípio, ele remite na adolescência, mas como eu disse, tem casos que permanecem na vida adulta, sim. Então, adulto com sonambulismo, sim. Como eu já disse também, ele é familiar. Então, a princípio, não se desesperar muito, mas tomar esses cuidados que eu tô falando, né? Eu acho que é isso, quer dizer, embora ele seja benigno, ele tem risco de acidente, sim. Então, esse o principal problema são os riscos de acidente. E também, se o sonambulismo for muito frequente, ele vai se associar a uma má qualidade de sono. Então, o sono não é restaurador. Então, a criança ou o adulto no dia seguinte pode estar irritado, com muito sono, com muito cansaço. Então, sonolência diurna e cansaço se associa, por sua vez, a acidentes. Acidente automobilístico, acidente com máquinas, mau desempenho na escola, mau desempenho no trabalho, mau humor e até depressão. Então, eu acho que mais ou menos é isso que eu tinha para falar sobre o sonambulismo. Obrigada.